Fala moçada do agro, sejam bem-vindos a mais uma live aqui pelo canal ou pelo Instagram do Conhecimento Agronômico, né? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live. Hoje estaremos conversando sobre calagem e gessagem, como obter mais eficiência, né, para inúmeras culturas aí, não somente a soja, né, que é uma das principais culturas aí do Brasil, tá bom? E o nosso convidado, pessoal, é o Alfredo Alves Neto, tá? Daqui a pouco ele chega aqui e vai se apresentar para vocês. Já aproveitem para deixar nos comentários de onde que vocês estão me acompanhando, de qual lugar do Brasil ou até fora do Brasil, né, pessoal? E para quem não me conhece, eu sou o Marcelo e sou administrador aqui da página. Tá certo? Lembrando que vocês podem ficar à vontade aí para mandar as dúvidas de vocês, que eu estarei repassando para o Alfredo responder aí na sequência. Beleza? Fala, seu Alfredo. Boa noite, Boa noite. Como é que tá? estou bem. Como estão todos? Como está você, Marcelo? Tudo certo por aí? Tudo ótimo. Quero dizer já de antemão que para mim é um prazer muito grande participar aqui. Gosto muito de compartilhar conhecimento com todos e agradeço muito a ti pelo convite. Eu que agradeço pelo aceito do convite, né? Já faz tempo que nós planejávamos essa live. Até fizemos uma live um tempo atrás, mas o assunto era outro, né? E Sim, agora, então, viemos aqui para tratar de um assunto mais técnico e que é muito comentado, né, Alfredo? Safra após safra, eu acho que calagem e gessagem entra no cotidiano de qualquer produtor rural, né? a calagem e a gessagem são temas de extrema importância para a América do Sul inteira como um todo. E o que nós vemos é uma falta de conhecimento, né, dos preceitos científicos mesmo, sabe, Marcelo? Porque quando você aprende esses princípios bibliográficos, né, que muitas vezes a gente acha até maçante de estudar, você começa a criar critérios, começa a responder o agricultor de uma maneira que realmente influencia lá na produção dele, né? E o que nós vemos hoje? Nós estamos vendo um cenário assim, vamos copiar o que os americanos estão fazendo, né? Então vem muito produto lá, Ctrl+C, Ctrl+V para cá. Vamos pegar produto lá dos Estados Unidos, fertilizante cheio de fósforo e tudo mais, vamos trazer para o Brasil, porque o caminho é esse. Mas a gente tem que pensar que o nosso solo é um solo totalmente diferente do solo americano, apesar de eles serem um modelo de agricultura para o mundo, em muitas coisas que sim, a gente tem que fazer de forma parecida, mas na parte de solos nós temos que estar aqui, ó, batendo, estudando, conversando, trocando informações com outros pesquisadores, com agricultores que estão fazendo e colhendo bem para achar o caminho que nós temos que seguir. Excelente, Alfredo. Mas, de antemão, de nada adianta nós falarmos sobre assuntos se o pessoal não te conhecer, né, Alfredo? Perfeito? Então, gostaria que você se apresentasse para o nosso público, fale um pouquinho quem é o Alfredo, de onde que ele fala, o que ele faz na vida. Fique bem à vontade. Perfeito. Então, meu nome é Alfredo José Alves Neto, eu sou engenheiro agrônomo, eu tenho 35 anos e falo aqui de Corbélia, na região oeste do Paraná. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela FAG, no ano de 2004 e 2008, então eu sou da primeira turma aqui da Faculdade de Cisburgas de Cascavel, e eu sou marido da Patrícia, eu sou pai do Joaquim, do Martim e do José, essa é a minha principal função, né? O meu pai é um técnico agrícola, minha mãe é uma dona de casa que é massoterapeuta, né? Então eu fui criado aí na lida, atendendo agricultor. Então eu me lembro desde que eu era muito novo aí essa troca de informação entre técnico e agricultor. Depois que eu terminei a faculdade de agronomia, eu parti para estudar no mestrado, pelo programa de pós-graduação da Unioeste aqui do campus de Marechal Cândido Rondon. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado desse programa. E depois eu fiz o doutorado nesse mesmo programa. Para mim poder estudar, Marcelo,
eu tinha que bancar esses estudos, né? Porque eu não era bolsista. Então, eu estava ralando ali, atendendo o agricultor e tirava um dia, 2 dias da semana para poder estar lá fazendo, né, todos os trabalhos. Hoje eu sou coordenador de pesquisa da maior consultoria aqui da região oeste do Paraná, qual tenho muito orgulho de fazer parte, a Agrochile Consultoria Agronômica e Pesquisa, e o meu cargo aqui é coordenador de pesquisa. Estou atendo também 3 fazendas atualmente, que eu tenho esse contato direto com a agricultura e coordeno toda a parte de experimentação. Ali é o coração do trabalho, não é verdade? Então, nós temos muito contato com agricultores muito críticos, com as empresas, e a gente pega o que o mercado precisa solucionar e tenta, através da experimentação agrícola, solucionar esses problemas. Então, eu tenho muitos trabalhos científicos feitos e publicados, então quem acessar lá meu currículo Lattes vai ver que está tudo documentado lá, mas é fixação biológica do nitrogênio, calagem, gessagem, enzimas de solo, né? Fiz uma parte do meu doutorado na Exalc. Então, eu tenho todo esse trabalho e vou falar uma coisa para vocês, né? Apesar de trabalhar e estudar tanto tempo, eu vejo sempre a necessidade, eu não abro mão de estar estudando, não abro mão de estar participando de eventos técnicos, de estar publicando artigo, de estar me submetendo à crítica, porque eu tenho uma meta de profissional que eu quero ser, eu vou chegar lá, mas eu sei que tem muito caminho pela frente ainda. Com certeza. Tu dorme, Alfredo? Ou não? Eu gosto muito de dormir. Eu acho que quando a gente descansa, a gente viaja, nós voltamos muito bem. Mas eu estou há um longo período aí sem férias, mas eu vejo que está tudo dentro do conforme, está compensando bem, porque o conhecimento é muito importante também. Sim. Não, eu sei que faz tempo que eu te acompanho, né? E você consegue conciliar, assim, família, academia, trabalho, pesquisa, estudo, de uma maneira, assim, eu não sei como tu consegue, na verdade, né? Um dia eu acho que tem que fazer um curso sobre isso aí. Sim, eu Porque... até tenho falado sempre ali no Instagram, né, que o pessoal faz muita pergunta da vida particular, né, Marcelo? Uhum. Mas eu estou focando eles para o meu conhecimento agronômico e para o treino. Porque você cuidar de uma família é um papel tão importante e tão criterioso que você tem que se doar tanto que eu vou chegar lá, né? Mas assim, é um caminho que exige muita dedicação. Eu agradeço muito a minha esposa, porque se não fosse ela, né, eu não estaria aqui. Eu acredito muito no companheirismo entre um homem e uma mulher e acho que é desse jeito que tem que ser, né? Esse amor, essa doação é que transforma mesmo a pessoa. Então nós estamos nesse caminho, né, tentando Sim. acertar sempre. Excelente, Alfredo. Baita currículo, né? Que você apresentou aí para nós. Obrigado. Eu até, um tempo atrás, foi um tanto coincidência que eu encontrei um livro sobre experimentação agrícola e você estava como um dos autores ou coautores. E aí eu Sim. falei, olha aí o Alfredo aí, ó. Eu escrevi esse livro me custou 3 meses da minha vida, eu lembro bem, porque quando você vai escrever um livro, você sai fora do que você tem para fazer, você não tem vida, porque você está focado naquilo, você acorda com insights e tal. E esse livro que você teve em mãos, né? Ele tem muito QR Code para você interagir com exemplo de campo, com exercício para fazer uma aula prática para o professor implementar lá. Então, eu escrevi Ah, que acho que legal. os 4 capítulos desse livro, ele tem uns 7 capítulos, acho. E ele me custou aí, né? Foi duro para fazer ele, Uhum. mas conseguimos terminar ele. Sim, muito bom. Então tá certo, já temos aí um bom público, mais de 120 pessoas acompanhando aqui simultaneamente. Eu vi que tem pessoal de todo o Brasil e bastante do Paraguai aqui, Alfredo. Opa, Bastante gente do Paraguai aqui nos acompanhando. estou falando muito que eu sou apaixonado pela minha cidade, né? Está dentro do meu coração aqui em Corbélia, mas o Paraguai também está dentro do meu pensamento direto, porque é uma agricultura e nós temos pessoas ali que estão fazendo um super trabalho, sabe? Eu tenho o prazer de assistir uma fazenda lá dentro com uma engenheira agrônoma e um agricultor muito dedicado e nós estamos ansiosos aí por o clima nos ajudar e a gente chegar nos 6 mil quilos de soja por hectare. Nós estamos trabalhando duro para Mar... isso. Sim, maravilha. Muito bem, Alfredo. Eu vou seguir aqui um roteiro. Nós já tínhamos alinhado alguma coisa, né?
E assim, ó, para o pessoal que está acompanhando, eu sempre gosto de deixar isso claro. Eu tenho aqui pessoas que me acompanham que estão no técnico agrícola, que estão no primeiro semestre de agronomia, que estão no 10º semestre, que já são formados, já têm pós-graduação. Então é um público bem amplo. Então, assim, pessoal, não se assustem se daqui a pouco fizer uma pergunta muito básica ou se eu fizer uma pergunta mais aplicada para o Alfredo, tá? Porque eu vou tentar alcançar todo esse público aqui com algumas perguntas, tá bom? Então, se eu começar pelo básico, e se você já sabe sobre isso, não tem problema, acompanhe a live mesmo assim, que no decorrer aí terá bastante perguntas bem objetivas e bem práticas. Tá certo, Alfredo? Eu vou começar por uma pergunta bem básica, que eu acho que muitos estudantes até têm um pouco de dúvida sobre isso. E se você puder resumir ela para nós, que qual é a importância e objetivo de se fazer uma calagem no solo? Bem direto, assim. Bom, nós precisamos ter um ambiente para o crescimento das raízes. Um ambiente ótimo para o crescimento de raízes. A produção de plantas, nós somos produtores de raízes, na verdade. Pensa assim. Pensa você, faz um exercício mental na sua mente, você que está nos assistindo agora. Quando você vai numa lavoura olhar todo aquele dossel, né? Então tu chega lá, tu olha as plantas de feijão, você fala, nossa, que feijão mais parelho, que feijão mais bonito. Ou tu vê aquele paredão de milho, você fala, olha que paredão de milho. Mas eu sempre dedico essa reflexão com o pessoal que trabalha comigo, seja aluno, seja agricultor, que a gente tinha que ter tipo uma visão raio-x, né? Que a gente pudesse enxergar as raízes como estão. Então, uma lavoura ela está bonita quando você cria raízes. Você precisa fazer raízes no teu solo. Só para vocês terem uma noção, soja, para nós atingirmos mais de 5.500 quilos por hectare, 5.200 a 5.500 quilos por hectare, ele obviamente tem que ter 2 metros de raízes. Então, o objetivo da calagem é construir um sistema de crescimento radicular. Eu vou limpar a acidez, eu vou tirar o próton H+ do solo, quer dizer, eu vou trabalhar ele pelo máximo período que eu conseguir com essa prática para buscar o crescimento das raízes. Excelente. É basicamente neutralizar o alumínio e aumentar o pH, né, Alfredo? Em outras Isso palavras, mesmo. assim. Isso mesmo. Porque o pH, nós temos uma faixa ideal que nós queremos Isso. trabalhar com ele. E o pH é uma escala logarítmica, né? Onde você tem de 0 até 14. E nós temos ali uma neutralidade no pH 7. Mas quando a gente vai para o solo, a gente não quer bem essa neutralidade. A gente vai querer um pH de 5,5 até 6. Porque se eu tenho um pH muito baixo, eu não tenho absorção dos nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, alguns micronutrientes também não são absorvidos, que é o caso do molibdênio. Quando eu vou para um pH de 6,5, eu já não tenho absorção de muitos micronutrientes essenciais, como zinco, boro, cobre. Então, eu tenho que achar esse meio termo, né, da acidez para que as minhas raízes cresçam e minhas plantas possam ter esses nutrientes em totalidade, que eu utilize tudo aquilo que eu coloquei no fertilizante. Né? O produtor gosta de usar bem o dinheiro que ele investe, então, é isso que a gente quer fazer, usar o máximo do dinheiro do agricultor para fertilizar as plantas. Excelente. E antes de nós entrar, Alfredo, no assunto de recomendação, né, de quantidade e tal, que é muito relativo, quais que você vê assim que são os métodos que mais são utilizados para se basear uma recomendação de calagem? Né? Muito se fala na relação cálcio-magnésio, outros levam em consideração os boletins anuais, outros já levam em consideração os livros, né, os manuais de cada região. O que você vê assim que os produtores estão utilizando, até os técnicos, e do ponto de vista técnico, o que seria mais recomendado, né, entre aspas, assim? Certo. Olha, eu vou te falar assim que o pessoal tem usado diversos critérios Uhum. para fazer a sua calagem. Alguns critérios são até um absurdo, né? Algumas coisas que eu recebo diariamente são absurdos, assim, do ponto de vista técnico. Os dois melhores métodos para se recomendar calagem, vocês podem anotar aí.
Os dois melhores métodos para a recomendação da calagem é o sistema SMP, que é utilizado pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e também o método da saturação de bases, que é o método da necessidade de calagem que nós usamos aqui no estado do Paraná. Os dois métodos eles estão bem adequados, inclusive, mesmo que indiretamente, eu já tive até uma discussão técnica com um colega e eu provei para ele que os dois métodos eles levam em consideração a acidez ativa do solo. Então, esses dois métodos estão muito bem adequados. O método da saturação por bases, o que nós vemos que acontece com esse método? Nós temos lá uma faixa da saturação de bases que nós temos que atingir, né, uma meta de cálculo que nós fazemos com informações que contém na análise de solo, que esse pH, essa saturação de bases se correlaciona com o pH ótimo da minha lavoura. Então, visando um pH aí de 6, 5,5 a 6, 6,2, eu tenho aquela quantidade de bases que eu tenho que fornecer para o meu solo. Então, esses dois métodos são os principais e o que tem que ser levado em consideração para a gente fazer a nossa recomendação. Quando a gente parte para um ponto de vista mais simples, que o produtor quer entender, o que você tem que conversar com o teu produtor? As áreas, as fazendas, os agricultores que têm colhido mais grãos no Brasil, eles têm utilizado esses dois métodos. Então, assim, ó, o problema não está no método, tá? O problema não está no cálculo. Teve uma vez um colega me falou, viu, veja bem, vamos ver se a gente não muda um pouco esse cálculo. Vamos colocar uma porcentagem para a gente fazer a mais, tá? Mas esse daí não é o caminho, né? O cálculo está correto. Agora, existem outros fatores que vão fazer esse calcário e esse gelo, ou, né, no caso de uma gessagem, funcionar bem no teu solo. Sim. Não, excelente. Até para o pessoal que está na dúvida, até separei aqui. Para o Rio Grande do Sul ainda é utilizado, embora acredito eu que esteja desatualizado, né? Que é esse manual aqui de 2016. Então, para quem quiser pesquisar depois, fique à vontade. Assim, Alfredo, agora pulando um pouquinho a parte de calagem, depois nós vamos entrar de novo e recapitular algumas coisas, né? Agora, se você puder definir para nós o que é a gessagem e qual que é o objetivo e importância da gessagem, né? Embora, por exemplo, aqui no Sul seja pouco utilizada, né? Não sei como é que é na sua região. Se puder abordar um pouquinho sobre a gessagem aí. O gesso agrícola ele começou a ser amplamente utilizado por causa dos experimentos de longa duração e fertilidade do solo que eram conduzidos. Essa é uma história muito interessante, Marcelo, porque assim, o pessoal estava testando lá doses de fósforo e fontes de fósforo para a soja, né? E aí eles começaram a ver que com o passar dos anos, as parcelas onde era testado super simples, veja bem que interessante essa história, elas estavam suportando melhor a seca, estavam produzindo mais. Nas estiagens, no artigo está escrito assim, nas estiagens moderadas, aquelas parcelas onde estavam super simples estavam mais, as folhas estavam trabalhando, as plantas estavam mais plenas. Né? E aí começou a investigar a causa disso. E a causa disso é o gesso agrícola, né? O sulfato, né, de cálcio dihidratado, né, que é a fórmula dele, e ele era um subproduto dessa produção do fósforo. Então você produzia fósforo e ficava lá aquele monte de gesso agrícola que não tinha o que fazer com ele. Né? Mas aí o pessoal começou a ver a importância desse insumo na lavoura, em complementação ao uso do calcário. Então a primeira regra do gesso agrícola é assim: se você quer ter o retorno econômico utilizando ele e você quer ver o resultado dele na tua lavoura, primeiro tem que estar com a calagem bem feita. Uma calagem bem feita, bem estabelecida, depois você vem e faz uma gessagem e você vai conferir o efeito dela. Não fez calagem bem feita, não vai ver diferença no gesso. Ponto final. É isso aí, não é nem a minha experiência de campo que diz isso, é toda a bibliografia internacional que estuda gesso. Ela nos mostra isso e nós evidenciamos isso através dos resultados científicos.
Então, assim, pensa comigo aqui. Imagine que eu tenho o calcário, que é um insumo que tem um custo, né, para o agricultor, só que o calcário, eu trabalho ele na camada superficial do solo. Tá? Eu tenho esse efeito do calcário na camada superficial do solo. E eu precisava, a agricultura tem a necessidade de um insumo que trabalhe a camada subsuperficial do solo. Então, é com esse intuito que nós fazemos a gestagem. Então, a gestagem ela vai trabalhar da seguinte forma para nós. Os solos brasileiros, os nossos solos, eles são solos de origem ácida, são solos intemperizados e uma característica comum no Brasil. Nós temos um baixo teor de cálcio em subsuperfície, de 20 a 40. Então, quando eu faço gessagem, eu vou fornecer cálcio em subsuperfície e eu vou ter diversos benefícios com isso. Né? Eu vou ter um benefício rápido, porque o gesso agrícola ele é muito mais solúvel do que o calcário. Um dia, numa palestra, estava um pesquisador e ele falou: o gesso agrícola é muito solúvel. Aí estava um químico lá na assistência, ele falou: o gesso não é solúvel, não. Mas comparado ao calcário, ele é muito mais solúvel. Ele é 178 vezes mais solúvel do que o calcário. Então, o calcário trabalha de uma forma mais lenta no solo e o gesso trabalha de uma forma super rápida. Fornece cálcio para as camadas subsuperficiais. Quem está lá no começo dos estudos agronômicos fala: professor, mas por que eu preciso ter tanto cálcio lá embaixo? Então, o cálcio ele é um insumo, ele é um elemento químico fundamental para o crescimento de raízes, fundamental para o crescimento de raízes secundárias, aquelas raízes que vão absorver mais água. Então, ele também vai trabalhar rebatendo o alumínio tóxico. O alumínio é tóxico para o crescimento radicular. E com o passar das safras, o agricultor tem notado e os experimentos científicos têm evidenciado um aporte de carbono nessas camadas mais profundas do solo. Então, eu tenho muito mais carbono. Esse carbono ele traz mais matéria orgânica. A matéria orgânica vai trazer mais cargas negativas, vai aumentar o poder de reação dos solos e são características essas que são totalmente benéficas para o crescimento das culturas. Excelente, achei bem importante, Alfredo, que tu comentou ali rapidamente que a gessagem complementa a calagem, ou seja, não adianta fazer gessagem sem uma correta calagem, é isso? É isso mesmo. Só para você ter uma noção, Marcelo, esse princípio que eu te passei é tão importante que o maior pesquisador brasileiro que mais estudou calcário, que estudou da forma mais fina, mais eficiente o calcário e o gesso, ele fez um método para recomendar a gessagem que nós utilizamos hoje totalmente embasado no retorno econômico. Tu assistir as palestras dele, tu for ler os livros dele, ele vai falar em retorno econômico. Né? Então, não adianta o agricultor investir em gesso se ele não está fazendo a calagem. Mas aqui, na consultoria que eu trabalho, os agricultores aqui, eles trabalham muito bem essa parte de calagem no solo. E aí, o gesso, ele se torna indispensável para aumentar a produtividade. Então, tudo tem um caminho, tudo tem um início e você precisa começar desse início. Até nós vamos falar um pouco mais durante a live sobre qual é o caminho, como eu faço, como eu trabalho, como eu construo esse ambiente para mim ter eficiência na calagem e na gessagem. Excelente. E como, o Augusto perguntou se é o Witt, o pesquisador. O pesquisador é Eduardo Fávero Caires. O Witt, sim, é um pesquisador excelente, ele tem métodos também, e fez cálculos, né, para nós utilizarmos na calagem, mas o nosso querido conterrâneo paranaense, Eduardo Fávero Caires, ele é uma pessoa que estudou muito bem, né, com a equipe dele, é claro, e ele deixou um legado muito interessante para nós aí, na parte de calagem e gessagem. Excelente. E assim, Alfredo, pensando então num produtor que ele quer fazer a calagem e quer fazer a gessagem, como é que ele se planeja durante o ano ou antes da safra, né,
para fazer os dois, né? E muitos aqui me perguntaram na caixinha de perguntas hoje de manhã, posso fazer os dois juntos ou não? Como é que funciona esse tempo, né? Tem que esperar o solo ficar totalmente corrigido para fazer a gessagem, não precisa? Como é que funciona isso no planejamento para o produtor? Tá bom, então vamos lá. Vamos prestar atenção agora nessa parte, que essa parte é a mais importante de todas. Ela é muito importante mesmo. Então, assim, veja bem, nós estamos falando de calagem e gessagem em um sistema de manejo que nós fazemos no nosso solo, que é o sistema de plantio direto. O sistema de plantio direto, ele começou lá em 1970, aqui no Paraná. De 70 a 91, Marcelo, 1 milhão de hectares nós atingimos com a gessagem. 1 milhão. De 91 até 2018, chegamos em 33 milhões de hectares. Nossa. E nós estamos projetando, né, que o Brasil chegue a 70, 75 milhões de hectares do sistema de plantio direto em 2050. Mas vamos lá. Eu vou ficar olhando aqui no chat e vocês vão me responder. Quais são os três princípios do sistema de plantio direto? Vamos pensar. Os três princípios do sistema de plantio direto. Quais são eles? Né? Digitem aí, pessoal. Então, o pessoal vai digitando lá, mas eu vou também respondendo aqui. Eu fiz a pergunta mais para o pessoal ver se eles fazer esse exercício mental, se eles lembram mesmo. Então, assim, é o não revolvimento do solo, né? A cobertura do solo permanente e a diversificação de raízes, a diversificação de culturas nesse processo. Desses três princípios que eu tenho do sistema de plantio direto, eu levo em consideração, ou nós, como um todo, falando não só do meu trabalho, dos agricultores que estão aqui sobre a nossa recomendação, mas falando do Brasil inteiro. Estou chamando nós, estou falando da nossa comunidade brasileira inteira, dos agricultores. Nós fazemos só um deles bem feito, que é o não revolvimento do solo. Colho soja, estou plantando milho. E eu estou devendo na cobertura do solo permanente e estou devendo também na diversificação das culturas, certo? Não estou aqui para falar nada, mas é possível você fazer um planejamento para uma fazenda focada em produção de soja e milho safrinha. Sou totalmente a favor da produção de milho segunda safra. Não pode parar de produzir milho. O Brasil depende de vocês. Mas tem como nós planejarmos e você continuar ganhando dinheiro na tua lavoura fazendo isso que eu estou falando. E aí, Marcelo, começa a nossa brincadeira. Porque veja bem, todos os cálculos que eu vou levar em conta a calagem, eu caio em um número que é o PRNT. Se eu for derivar o PRNT, eu vou cair no PN vezes a reatividade. É uma relação entre essas duas chaves, né? E aqui nesse PN, que é uma parte muito importante, ele leva em consideração o poder de neutralização que o calcário teria em condições ótimas. Em um período curto, em condições ótimas. Essas condições ótimas, obviamente, nós não estamos encontrando nos nossos solos hoje. Nosso solo ele está muito suscetível à erosão. Os casos de nematóide só aumentam no Brasil, mais uma evidência de que nós não estamos cobrindo o solo e não temos diversificação das raízes. Nós temos um problema problema principal é a compactação do solo. Né? E aí, quando eu vou falar em compactação do solo, eu tenho que levar em conta mais de 5 fatores para dizer que o solo está compactado. Né? Ele tem que ter a resistência do solo à penetração alta, a estabilidade dos agregados, baixa infiltração de água, enfim, alta concentração de microporos, enfim. Então, nós vamos desdobrar isso. Então, assim, a primeira coisa que nós temos que fazer é pensar no sistema de plantio direto, consolidado para mim ter uma alta eficiência na calagem. E aí, Marcelo me fez uma pergunta que eu encontro todas as semanas, eu dou de cara com essa situação e tu também deve estar encontrando isso aí, Marcelo. Veja bem. No sistema de plantio direto, para mim entrar nele, eu tinha que fazer uma atividade. Quem se lembra qual era essa atividade que eu tinha que fazer? Eu vou responder, só faça um exercício mental. Mas a primeira coisa que eu tinha que fazer para mim entrar no sistema de plantio direto era incorporar o calcário. Vou pôr o pé no sistema de plantio direto, eu tenho o cálculo da necessidade, a 0,20, eu tinha que fazer meia dose dele com arado de aideca, e a outra meia dose eu tinha que fazer via arado, né, para
via gradagem, perdão. Incorporar o mais fundo que eu pudesse. Tinha o cálculo, né? Que a gente fazia, vezes 1,5 para chegar até 30 centímetros. Então, assim, quem fez esse primeiro trabalho direitinho e entrou para o sistema de plantio direto, essas áreas, Marcelo, elas estão, assim, com uma superioridade muito alta frente a quem não fez esse primeiro trabalho. Então você está mandando nós zerar de novo o solo, apertar o botão reset, tirar da tomada, ligar de novo e começar todo o sistema. Não estou dizendo isso. Só estou falando que era para ter feito as coisas do jeito certo. Sim, vai para o plantio direto, vamos ter que incorporar o calcário. Então, aí eu começo a ter efeito de um calcário em superfície que ele tem esse trabalho mais... E uma ação mais rápida, né? Exatamente. Então, assim, a programação de uma fazenda e de uma gleba, ela tem que ser muito bem feita. Você tem que ter metas, você tem que deixar um dinheiro ali separado para poder fazer essa correção. Então, assim, em alguns casos, vai ser necessário o agricultor ter que fazer uma calagem e uma gessagem em conjunto, né? Algumas empresas hoje, elas vendem já a mistura de calcário e gesso prontas, né? Então, a pesquisa brasileira, ela vem trabalhando em tempo recorde para validar isso, né? Eu validei isso na minha tese de doutorado, consegui uns resultados excelentes, né? Num solo altamente ácido, num solo altamente compactado, utilizando plantas de cobertura e calagem e gessagem, né? O professor, deixa eu me lembrar o nome aqui do professor, ele estava aqui na minha mente agora mesmo, ele fez alguns testes, né, e publicou esses testes aí no final do ano passado, falando sobre a utilização de calcário, que nós tínhamos cerca de 180% a mais do uso eficiente da água, quando eu comparo com a utilização da gessagem, e quando eu utilizei o gesso e calcário junto, nós chegamos a 400% de um uso melhor da água. Mas, obviamente, que existem muitos critérios que devem ser levados em consideração para você não fazer uma coisa errada no teu solo e perder todo esse dinheiro, né, que você está investindo ali. Então, dá para fazer, mas é muito criteriosa isso aí. Né? Sim, não, excelente. E do ponto de vista prático hoje, assim, Alfredo, o que tu tem visto? O pessoal tem feito a calagem quanto tempo depois da gessagem ou estão fazendo junto? Como é que está a situação assim? A gessagem ela deve ser feita, né? Nós temos ali critérios para isso, né? Nós temos que nós buscamos elevar a saturação de cálcio na camada de 20 a 40 a 60%. Né? A camada de 20 a 40 nós temos que levar a CTC efetiva a 60%. Né? Então, esses critérios eles devem ser levados em consideração nessa tomada de decisão. E aí, nós temos que entender que o solo ele tem que ser balanceado, nós temos que ter um solo balanceado. Então, existe a relação cálcio-magnésio, que eu não posso desbalancear ela. Então, é sempre interessante nós estarmos lendo, buscando informações e entender o porquê disso. Né? Então, pesquisadores americanos lá atrás, Marcelo, eles começaram a notar que alguns solos deles, eles tinham uma toxicidade e uma alta absorção de potássio pelas plantas. E aí eles foram estudando métodos para rebater essa alta absorção de potássio pelas plantas. Tem um trabalho clássico na fertilidade solo, que a maioria dos professores utiliza e mostra isso pela alfafa. A cultura da alfafa absorvia demais potássio. Então, a gente tem um balanço de cálcio que nós temos que ter no solo, que ele concentra a maior parte, e temos que ter essa parte aí do magnésio. E aí, tu me fez uma pergunta: o que mais você vê hoje? Eu vejo o nutriente magnésio sendo deixado de lado. Ele é esquecido. Ele é aquele nerd que está lá no canto dele, que tu podia chamar para o teu grupo, que vai tirar uma das melhores notas, e o pessoal não tem levado isso em consideração. A magnésio a 11%, a 12% está bom. Né? Até o Leandro do Solo Fértil, né, que é um dos maiores consultores hoje do Brasil, ele questionou isso. Né? Em setembro do ano passado, lá no
perfil dele, né? Será que nós estamos trabalhando com uma dose ideal de magnésio? E aí eu até chamei alguns agricultores que trabalham comigo, porque hoje a boa parte desses agricultores são engenheiros agrônomos, né, Marcelo? E você convencer um agricultor é um desafio. E você convencer um agricultor engenheiro agrônomo, então esse desafio fica aí dobrado. Mas, assim, é isso aí que eu estou vendo, sabe? Um não planejamento. As pessoas têm que usar o gesso e querem ter todos os benefícios deles, mas esquecem que nós temos que ter essa relação balanceada e que a calagem dele foi feita só com calcário calcítico. Eu estou com um magnésio lá no solo de 9 até 10% e eu precisava ter muito mais para mim poder utilizar o gesso. Então, é muito tênue essa linha eu vejo assim, precisamos de consultoria, precisamos de planejamento, precisamos de foco ali na análise do agricultor, sabe? Sim, não, excelente. Tem uma pergunta aqui, não é pergunta, só um comentário, eu acho. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Era só um comentário. Pessoal, quem tiver dúvida, fique à vontade, tá? Depois eu vou procurando aqui e vou largando aí pro Alfredo responder para nós. Assim, Alfredo, como é que funciona, né? Eu já perguntei, fiz a pergunta em outras palavras, mas eu vou tentar agora buscar um novo caminho assim, nessa pergunta. Como funciona o tempo de reação de ambos no solo, né? Até tu citou muito bem na questão do PRNT, né, do calcário, que varia muito também, né? E do gesso também. Como é que funciona isso e como o produtor pode se planejar para fazer essas aplicações antes da cultura de interesse, que hoje, na maioria dos casos, é a soja, né? Então, eu recomendo que o agricultor ele faça a calagem no mínimo 3 a 4 meses antes da cultura principal. Porque eu tenho o calcário, a solubilidade dele é 0,014 gramas em 1 litro. Então eu pego 1 litro de água e coloco 0,014 de calcário para ele poder ser diluído. Então você imagine a quantidade de precipitação de chuva que tem que ter para ele começar o processo de reação dele. Já o gesso, ele tem a solubilidade de 2,5 gramas por litro. Então ele é muito mais solúvel, ele é uma aplicação mais instantânea, ele costuma funcionar muito mais rápido, né? Então o agricultor ele deve fazer, né, esse planejamento para aplicar antes da cultura principal, aí, o calcário de 3 até 4 meses anteriores, né? E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que nós temos que atentar para esse problema ou para essa supercalagem, né? Que é em algumas áreas onde o agricultor costuma fazer muita aplicação de calcário sem critério, ou fala, vou jogar todo ano lá tanto de calcário, porque o vizinho, a maior fazenda aqui faz isso, nem olha, fecha o olho e joga tantas toneladas de calcário lá por quê? Vamos deixar isso para o final, Alfredo? Tá bom, tá bom. Vou deixar para o final para o pessoal ficar aí, eu vou tirar essa dúvida. Perfeito. Tá? Deixamos sim. Vou deixar para o final, porque essa dúvida aí, olha, muitas pessoas fizeram. Então, vamos deixar essa aí para nós finalizar a nossa live depois. Perfeito. Pode ser? Beleza. Pode ser. Ótimo. Beleza. Tem uma pergunta aqui que entrou nessa questão, acho que até da eficiência do calcário, questão do tempo dele também, né, Alfredo? A pergunta aqui do Pedrão. A granulometria do calcário também influencia, né? A granulometria do calcário influencia, mas ela não é o principal, né? O principal é a qualidade da rocha que você tem. Inclusive, eu até tenho algumas rochas do calcário aqui na minha mesa. É interessante a gente saber isso aí. Então, você vai lá na jazida de calcário lá, e você vê que é um processo mesmo de moer as rochas, né? Você vai moer as rochas, vai trabalhar elas. Então, quanto mais impurezas ela tiver, menor esse poder de neutralização. Aí não interessa se a granulometria dela é baixa ou não. Entende? Então, o maior indicativo é o poder de neutralização que aquele calcário ali pode ter. E aí, tempo de reação. Por quê? Tempo. As pessoas estão com pressa. O agricultor tem pressa de fazer aquela correção do solo dele. E aí que entra muita coisa.
calcário granulado. Tá? O calcário granulado ele serve como fonte de cálcio, ou como fonte de magnésio, ou como fonte de enxofre. Ele não vai corrigir teu solo. Tá? Então, assim, já é uma coisa que eu estou falando aqui para vocês. Eu falo abertamente porque quando a gente tem como provar e evidenciar isso, não tem problema. Então, assim, Sim. calcário granulado é para você fornecer nutriente para as plantas e não para corrigir o solo. Então, o agricultor fica com pressa, ele quer corrigir aquilo. E aí no mercado surgiram algumas soluções para isso, porque as rochas, né, de carbonato de cálcio ou carbonato de magnésio, tem empresas que acabam processando elas. Então eles pegam lá fornos de 900 até 1200 graus Celsius, né, e carbonizam então essas rochas e você vai ter o óxido de cálcio ou magnésio. E aí esse óxido de cálcio e magnésio, ele aumenta muito a solubilidade dele em comparação com o calcário e também corrige o pH, tá certo? Para corrigir o pH, o que tem que fazer o produto que eu vou comprar? Ele tem que remover o próton H+, e tem que colocar base, né? Ele tem que fornecer essas bases ali. O processo da acidez também é assim. Se eu, para manter a acidez no solo, eu preciso remover o próton H+, e remover base, senão eu não tenho a acidez. Então, esses dois processos que tem que acontecer. Então, aí esses produtos, eles acabam sim tendo uma boa eficiência, mas também é preciso tomar muito cuidado, porque alguns processos industriais, eles não são completamente eficientes, ou a empresa não tem um capricho. Então, você pode ter lá um produto pronto, que ele tem só 20% de óxido de cálcio. E o resto ainda não foi transformado em óxido de cálcio, tem ainda 80% do carbonato de cálcio, por exemplo. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu preciso ter confiança, eu preciso investigar, preciso fazer análises para ver se aquele produto realmente tem os 80% ou 100% de óxido de cálcio que ele me promete, né? Mas pensando em pressa, uma das soluções seria essa, certo? Sim. E aí, toda a escola agronômica brasileira, ela é alicerçada no seguinte, ela pede para que nós façamos cálculos de retorno econômico, né? Então, eu vou estar sempre fazendo cálculo de retorno econômico, eu vou estar calculando frete para chegar na minha propriedade, eu vou estar calculando o PRNT pelo preço do ponto, né, que eu vou ter ali no calcário, para mim ver qual é, aonde eu vou comprar ele, né? Porque às vezes eu tenho um produto que ele tem um PRNT alto, mas ele acaba sendo muito caro. Às vezes compensável comprar um produto com PRNT um pouco melhor, porque eu estou comprando ali esse poder de neutralização. Então eu tenho que sempre fazer esses cálculos de eficiência. E quando eu penso em fornecer cálcio e magnésio para as plantas, a maioria dos produtos hoje, eu vou ter um preço por ponto de nutriente, Marcelo, de 7 até 12 vezes mais caro do que eu poderia fazer no calcário. Então, sempre esse calcário, Marcelo, ele é uma coisa muito rentável para o agricultor, né? E aí a gente volta de novo naquela conversa, né? O agricultor prepara o teu solo, faça um planejamento para que o teu solo receba bem esse calcário e você possa se beneficiar de tudo que ele tem para oferecer. Excelente. E hoje, Alfredo, eu até acho que mudou a definição. Eu confesso que sou meio leigo no assunto, né? Minha área é mais entomologia mesmo. Mas até um tempo atrás, nós separávamos, né? De calcítico e dolomítico. E aí acho que caiu fora essa definição. Daí entrou magnesiano e agora eu nem sei mais como é que está essa definição para diferenciar o calcário, se tem algum nome específico. Se souber de algo aí também, né? De alguma atualização para trazer para a gente. Não, na verdade, saiu fora o calcário magnesiano, né? E agora nós temos a classificação dos calcários só em calcítico e dolomítico, né? Ah, tá bom. São calcários aí que tem a composição de maior teores de magnésio, né? Nessa Uhum. composição, e aí o agricultor tem que, e o técnico, principalmente, que vai trabalhar com análise de solo, tem que fazer o cálculo e ver qual desses calcários ele tem que complementar, ou é mais importante de fazer, ou qual deles não usar, em muitos casos, né? Então, essa classificação que nós temos aí dos calcários, né? Ou dolomítico ou calcítico atualmente. Beleza. Pessoal, abrindo um parênteses aqui, para quem quiser comprar um selo aqui da live e ajudar a página, fica à vontade, tá?
É só clicar ali, tu vai comprar, o valor é bem baratinho, tá certo? E você escolhe o valor que tu quer doar para a página. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Vili. É verdade que a gessagem pode ajudar na descompactação do solo? Olha, a longo prazo, é isso que eu falei. A longo prazo eu vou ter um aporte de carbono no solo. O meu solo quer que cresça raízes, né, nele. A agricultura brasileira quer isso, né, os agricultores querem isso. Raízes crescendo ao longo dos anos, eu vou ter um aporte maior de carbono no perfil do solo. Esse aporte maior de carbono vai levar a maior quantidade de matéria orgânica, e a matéria orgânica, se ela ocupar o espaço do solo, ela é mais leve do que o solo, então ela vai reduzir a densidade. Mas esse conceito da descompactação é muito sério a gente falar isso, sabe? Porque assim, entenda o que é compactação do solo. Para não dizer que o solo está compactado, né? Na prova do doutorado, teve um professor de Santa Maria que nos dá aula aqui, e ele trouxe um conceito assim, olha a pergunta que ele nos fez. Ele pegou e falou, olha, o penetrômetro está marcando aqui 4 megapascal. Esse solo está compactado ou não? Justifique. Era essa a pergunta. E aí o pessoal escreveu que estava compactado e tal, e tal. E aí ele parou tudo e falou, olha, aí deu pano para manga para ele poder apertar o povo, né? Porque eu não posso falar que o solo está compactado olhando apenas um dado. Então, assim, vamos pensar nisso. Vamos utilizar o gesso com foco de fornecimento de cálcio para a subsuperfície e remoção do alumínio tóxico que tem lá embaixo. E maior aproveitamento de água aí é o que a gente vai, né, a gente fomenta ele mesmo. Se a gente vai falar que o gesso descompacta o solo, é um conceito um pouco equivocado do ponto de vista teórico, né, do embasamento científico ali. Não, beleza. Tem uma pergunta aqui da Gisele, acho que vai bem no encontro que tu comentou agora há pouco. O que você acha de calcários especiais? Alto PRNT, rápida absorção? Acho que o fato de serem rapidamente absorvidos tem relação com o fato de perderem efeito mais rápido também? Uma pergunta interessante. Tá. Não é muito interessante, mas veja bem. Olha que interessante, Marcelo. Esse é até o conteúdo que, como você é muito bom, né, nessa didática, você pode até montar para a gente. Mas assim, o que é o PRNT? O PRNT ele é uma classificação que nós fizemos para comparação. Então, toda vez que eu falo que o PRNT tem 100%, eu estou comparando ao carbonato de cálcio, 100%. Se esse calcário ele tem 110%, é que ele tem uma maior eficiência que o carbonato de cálcio. Então, isso não quer dizer que ele vai ser mais eficiente que o outro calcário, entenderam? Ele é um comparativo com o carbonato de cálcio. Então, se ele tem 110%, você vai levar esse cálculo em consideração. Agora, o que você tem que entender é outro conceito assim. Eu tenho diferentes tipos de solo na agricultura brasileira. Eu tenho solos que ele tem uma CTC pequena, tenho solos que eu tenho uma CTC bem maior. A CTC é a caixa de nutrientes que eu tenho no solo. Vamos supor que eu tenho aqui uma caixa de uma geladeira, né? A caixa de uma geladeira cabe bastante coisa dentro. Posso encher de nutriente ali. Quando eu viro essa caixa no chão, ela derrama muito nutriente, não é verdade? Se eu pegar a caixa do micro-ondas, ele cabe um pouquinho de nutriente. Se eu virar aquela caixa, vai sobrar aquele pouquinho que eu coloquei ali. Então, assim, solos com uma capacidade de carga maior, eles têm um maior poder tampão. Olha só que conceito legal isso. Tá? Vocês vão ver que no final, já sei disso, entendo isso, mas eu estou construindo aqui o conhecimento para lá no final a gente discutir. Eu tenho uma grande capacidade de ter nutrientes ali. Só que a capacidade que eu tenho de ter hidrogênio que vai passar na solução também é alta. Perfeito? Partindo desse mesmo princípio, quando eu corrijo esse solo, quando eu coloco cálcio e magnésio e atinjo um pH nele ideal, eu vou ter uma frequência bem menor de aplicação de calcário quando eu comparo com esse solo da caixa de micro-ondas. Então, esse é um dos cuidados que nós temos que ter com a supercalagem.
Tem agricultor com pH chegando a 7, que o fornecimento de micronutriente ali tem que ser uma coisa muito alta, Uhum. porque o pH já derrubou ele. Eu tenho hidróxido de ferro no solo que me complexa zinco, os teores de zinco do solo são baixos, a fertilização foliar fornece zinco, mas muitas vezes não atinge o 100% que eu queria, são necessárias às vezes 3, 4 aplicações, Marcelo. Então, assim, a tua pergunta ela vai mais para o tipo de solo que eu tenho. Se eu corrigir um solo com uma CTC alta, automaticamente esse solo vai ter uma frequência menor de aplicação. Agora, o solo com a CTC baixa, eu vou fazendo o cálculo e eu tenho uma frequência maior de aplicação dele. Tá certo? Isso é uma regra. Né? Isso é uma regra científica, bibliográfica, né? Que eu, né, tem tudo aqui comigo. Se alguém quiser esses artigos, esses capítulos de livro, né? Então, não foi o Alfredo que inventou as leis químicas, né? As leis do solo. Eu só estou passando aqui para vocês esse conhecimento, né? Então, pensa nisso. Essa questão da frequência está muito mais ligada ao solo e com a assertividade do teu sistema. Se tem um sistema de plantio direto bem consolidado, tu vai alcançar e vai manter ele por muito mais tempo no pH ideal. Beleza. Tem algumas dúvidas aqui relacionada à gessagem ainda, do Rafael. A gessagem seria uma das fontes mais baratas de enxofre e benefícios do enxofre no solo? Na verdade, são duas perguntas separadas, né? Ele esqueceu de colocar a interrogação antes ali. A gestagem seria uma das fontes mais baratas de enxofre e os benefícios do enxofre no solo. Uma das fontes mais baratas de enxofre hoje vão ser os dejetos, né? Os rejeitos da indústria brasileira. O Brasil ele tem capacidade de fertilizar, Marcelo, até de 20 a 30% dos nossos solos com resíduos das agroindústrias, né? Resíduos industriais que podem ser utilizados, né? Vinhaça, dejeto de suíno, cama de frango. Então, é uma quantidade que nós podemos utilizar ali que vai ter um retorno econômico bem interessante. O gesso também fornece enxofre, né, para o solo e é muito benéfico essa quantidade de enxofre. Né? O enxofre ele é um nutriente negativo, então no solo ele acaba sendo ele se movimenta muito no solo, tá certo? Então, via análise de solo, às vezes oscila bastante os números de enxofre que nós temos, né? Eu vou falar para vocês que vocês não têm noção da quantidade de enxofre que vocês têm de 20 a 40, né? Eu acho que Pouco fazem falando de análise, uma né? forma bem, eu trabalho muita análise de 20 a 40, Marcelo. O pessoal do laboratório que nos atende aqui, ele fala, meu Deus, você está passando, né, muitas outras estudos que já estão há muito tempo fazendo na região, vocês estão estudando muito de 20 a 40, né? E o enxofre, ele tem uma afinidade muito grande com outros macronutrientes, como é o caso do nitrogênio. Então, quando eu tenho são nutrientes que trabalham de forma sinérgica. Eu tenho melhor uso do nitrogênio, principalmente para milho, né, para trigo, para as gramíneas, quando eu tenho um alto enxofre no solo. Então, eu tenho mais esse benefício aí da mensagem. E também, uma das propriedades do gesso é que eu forneço um enxofre de uma forma que eu não acidifico o solo. Né? A gente falou ali no começo da live, né, as duas fontes de acidez do solo. Então, é muito benéfico aí por causa desse fornecimento também. Sim, e entrando nesse assunto também, né, Alfredo, acho que entra muito a questão de extensão rural, né, e o quanto que falta de informação, né. Hoje, por exemplo, na minha região, eu sei que tem muito produtor que não faz nem ideia da importância de um cálcio, de um enxofre na camada de 20 a 40, né, e muitas cooperativas muitas vezes nem fazem essa análise, né, só pegam de 0 a 20. Então, como ainda falta extensão, né, de conhecimento nessa linha de pesquisa, né? De fato, falta mesmo. E ainda, Marcelo, que talvez para a parte química do solo, eu tenho um Ibope muito alto, né? O pessoal trabalha muito a parte dos nutrientes. Agora, o problema principal de informação está na parte física do solo. Né? Eu tive o prazer de ter um curso com o professor Wilson Klein, da UPF, da Universidade de Passo Fundo,
E o professor Wilson, o doutor Wilson, ele diz assim, ó, é uma das maiores autoridades do Brasil em física do solo. Ele diz assim, ó, a física do solo é a prima pobre da fertilidade do solo. Ninguém quer saber dela. Como eu tenho pouca empresa que trabalha vendendo para a física do solo, Marcelo, nós deixamos, às vezes, meio de lado toda a importância que tem a parte física do solo. A gente assiste áreas, fazendas, glebas, onde a parte química do solo está totalmente ideal, está tudo ok. O produtor tem, aqui na região oeste do Paraná, nós temos muita integração, então tem muita cama de frango, a agricultura utiliza tudo aqui, os níveis de fósforo estão ideais, o nível de potássio está ok, a correção está tudo certo, mas o problema é de ordem física. Então, quando nós começarmos a trabalhar essa parte física do solo, aí eu acho que nós vamos entrar nos patamares de produtividade que nós estamos sonhando. Né? Uma pergunta que sempre me fazem é quando isso vai acontecer. E eu digo para ti, logo, sabe por quê? Você imagina por que isso aí vai acontecer logo? Por causa da competitividade que um agricultor tem com o outro. Então, quando ele vê um agricultor tirando mais grãos lá da fazenda dele, né? Poxa, o cara estava com um caminhão, agora está comprando uma carreta para puxar os grãos. O que está acontecendo lá, né? Aí ele fala, poxa, o que ele está fazendo? Não, quero fazer também. E o boca a boca entre os agricultores é uma coisa que funciona muito, né, Marcelo? Com O certeza. agricultor, ele comenta com o outro aonde ele está comprando pneu, ele comenta com o outro aonde é que ele entregou sólido não, e classificou bem para ele. E aí, nesse processo, nós vamos ter uma consolidação do sistema de rotação de culturas no Brasil. Eu acredito muito nisso. Né? Com certeza, acho que esse é o melhor caminho a seguir, né, Alfredo? Certo, de fato é mesmo. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez durante o dia na caixinha de perguntas. Eu vou puxar aqui e vou colocar na tela e todos terão acesso junto comigo aí. Tá bom? Deixa eu só encontrar aqui que tem algumas bem interessantes. Só um pouquinho aí, pessoal. Cadê? Só um pouquinho aí. Tem essa aqui, que é um tanto polêmica, né? Apareceu aí ou não? Ué? Para mim não apareceu ainda. Não consigo compartilhar, pessoal, mas é com relação ao calcário líquido, Alfredo. Barbaridade. O calcário líquido é um sonho, né? É um sonho que nós gostaríamos muito, né, de contar com o calcário líquido, né, que fizesse esse trabalho. Né? Mas assim, ó, novamente, né, não, ninguém inventou as leis do solo, elas existem. Essas leis existem. Então, para mim corrigir o pH do solo, para mim corrigir a acidez do solo, eu preciso remover o próton H+, e preciso fornecer bases para ele. Mas o calcário líquido tem na composição dele, ele tem uma porcentagem de cálcio, né, que vai ajudar nessa parte e tal. Tem magnésio também, mas o pessoal recomendava na época do calcário líquido, que eles venderam muito calcário líquido, 10 litros por hectare. Né? E quando eu peguei a ficha para fazer o cálculo da composição de cálcio para esses 10 litros por hectare, ele estava fornecendo em torno de 3 gramas por hectare de cálcio. Meu Deus. E quando eu falo em 1 centimol de cálcio no solo, eu faço os cálculos e eu tenho 400 quilos de cálcio no solo. Então, vocês mesmos digam se esse 1% vai fazer diferença. Né? Eu vou colocar 1% a mais de rendimento na tua conta para a pessoa falar, não, eu não quero não, né? Não vai me fazer diferença. No solo também não vai fazer diferença. Nós precisamos de um aporte de cálcio, de uma magnitude que aumente muitas vezes meio centimol, ou às vezes 1 centimol de cálcio. Então, quando você pega essa bula e você vai fazer esse cálculo, você vê que não tem essa capacidade, né, de entregar. Então, isso daí é uma coisa que não tem como fazer, né? Uma parte mesmo de planejamento, de foco no teu negócio.
deixa uma área com calcário, faz tudo correto, né? Não tem dinheiro para fazer tudo, porque esse ano foi um ano altamente desafiador para os nossos caixas nas fazendas, né? Mas mesmo assim, né? Não vai conseguir fazer 30% da área, faça 10%, comece, bota o pé no trabalho correto, que vocês não vão se arrepender e deixa um pouco esses produtos aí para lá, né? Até uma comparação, né, Marcelo? Nós temos pressa, né, nos nossos resultados muitas vezes, e a gente vai procurar um caminho mais fácil, né? A gente passou agora pela pandemia, né? O pessoal discutiu injeção, discutiu spray, discutiu vários remédios, tal, mas você vê a parte de exercício físico, de cuidar da saúde, Imunidade. né? Então, poxa vida, vamos dar atenção para que realmente funcione. Vamos partir de um processo mais disciplinado para a gente poder colher alguns benefícios, né? Eu acho que o caminho é por aí também na agricultura, sabe? Sim, é o feijão com arroz, né? Tem uma pergunta aqui bem interessante do... eu acho que é Everton o nome dele. Que quantidade seria o máximo de gesso para usar por hectare? E já que tem várias opiniões sobre isso. Olha, eu vou te falar assim, hoje em dia nós prezamos muito pelo trabalho de coleta de análise de solo, sabe, Everton? Então, assim, vai ter áreas na tua lavoura que vão pedir 2,5 toneladas de gesso por hectare. O teu solo vai pedir, ele que vai dizer para nós quanto que nós temos que trabalhar para chegar lá ali. E algumas partes do teu talhão não vai pedir gesso, então tu tem que trabalhar aí medindo, monitorando, sabendo como está esse alumínio em subsuperfície, que pode ser uma mancha de solo bem grande que você tenha, sabe? Então, talvez uma dose média por hectare vai dar lá 800 quilos por hectare, mas quando você vai ver, vai ter uma mancha lá que vai precisar de 2,5, vou te falar de 1 quilo por hectare, 1 tonelada por hectare até 2 toneladas por hectare, né? Então vai depender muito do teu solo, sabe? Ele que vai dizer para nós a dose que nós temos que trabalhar. Se vamos fazer 2 vezes em uma, né? Ele que diz para nós qual que é o trabalho. A dose máxima que eu vi numa análise de solo foi 3 toneladas por hectare, 3 toneladas por hectare de gesso, né? Sim. Antes de eu entrar no Poder Rocha que estão pedindo aqui, tem uma pergunta aqui que fizeram antes, Alfredo, que eu achei interessante também. Qual a tua opinião sobre recomendações baseadas em amostragens com camadas de apenas 0 a 5 ou 0 a 10? Não, perfeito. Ah, tá. Não, eu acho que via de regra, via de trabalho, nós temos que procurar corrigir a camada de 0 a 20 centímetros, né, solo. Mas, assim, essa análise de 0 a 10, ela é bem importante, tá? Porque, assim, toda vez, nós temos esse princípio, toda vez que nós formos trabalhar com alguma fertilização, eu tenho que saber o retorno econômico que eu posso ter. E, assim, a bibliografia é unânime, Marcelo. Isso é quase uma regra. Eu gosto de analisar sempre cada caso, mas isso é quase uma regra. Se eu tiver mais de 60% da CTC ocupado com bases na camada de 0 a 10 centímetros, não é necessário fazer a calagem. Ah, mas eu estou colhendo mal. Talvez seja com um problema de ordem física do teu solo ou biológica do teu solo, que é uma parte muito importante também. Então, pense por esse lado. 0 a 10, ela deve ser monitorada também. Passou de 60% da saturação de base da bibliografia, vai ser unânime falar que você não precisa de calcário. Ou às vezes dá lá uma quantidade de calcário que você nem consegue operar com a tua máquina. Então, né, procura aí outro gargalo onde tu pode tá perdendo a produtividade. Excelente, já deu aqui mais de 1 hora de live, vou fazer aqui algumas últimas perguntas antes de encerrarmos. Fala pessoal, voltamos aqui. Infelizmente a luz caiu aqui em casa, foi uma queda assim de questão de 5 segundos. E aí agora eu tô com o meu 4G aqui, vamos ver até que hora que ele vai aguentar aqui para nós terminarmos a live, tá? Olha, peço perdão aí, mas infelizmente a gente é refém da luz e consequentemente da internet, né? Então
Peço desculpas aí para vocês. Eu vou chamar o Alfredo aqui de novo para fazermos as últimas perguntas e aí fazer um encerramento bonito aqui dessa live, né, que foi muito produtiva, e espero que eu consiga depois deixar ela disponível para vocês. Certo, Alfredo? Caiu minha luz aqui, tchê. Não tem problema, achei que tinha sido a minha internet que tinha caído aqui. Não, a luz deu só um apagão, em questão de 5 segundos ela voltou. Foi Tá só para certo, trabalhar a live mesmo, né? Impressionante. tá certo, é assim mesmo. Não, as pacientes, a gente é refém dessas tecnologias aí, né? É Faz parte. verdade, de fato é mesmo. Certo, Alfredo, tinha pelo menos 2 ou 3 perguntas para trás que eu vou fazer aqui para ti, que era uma com relação ao pó de rocha. Se você Perfeito. já tem ouvido falar sobre, qual que é a tua opinião, né? Se tem algum estudo sobre isso? O pó de rocha, ele é uma tecnologia, um sistema de manejo, perdão, não é uma tecnologia que vem sendo implementada no Brasil. Agora, tem que ter muito cuidado, porque veja bem, quando que ela começou a surgir e ter mais apelo de uso? Eu acho que foi no ano de 2013, acho que, se eu não me engano, ou 2008, foi 2013 ou 2008, quando houve uma nova resolução na legislação brasileira que obrigava o pessoal a destinar o rejeito das mineradoras para algum lugar. E aí isso começou a ser utilizado na agricultura. Então depende muito da fonte que você vai utilizar. Alguns resultados de pesquisa, eu estou falando assim, porque a pesquisa, quando você vai ler um artigo, você tem que prezar pela qualidade dele, sabe, Marcelo? Então, quando ele tem um qualis alto, essas revistas, eles passam pela mão de pesquisadores que aprovam aquele artigo para ele ser veiculado. Então, nesses trabalhos de pesquisa, tem demonstrado que, em muitos casos, nós temos uma concentração alta de alumínio nesses pós de rocha, e, em alguns casos, pode ter até metal pesado, como cromo, chumbo e cádmio. São substâncias altamente cancerígenas que podem trazer aí até efeitos deletérios para o teu solo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa, tem sido muito amplamente no Brasil fomentado o uso de pó de rocha para fornecimento de potássio. Rochas silicatadas, tá? Porque quando você fala pó de rocha, até o calcário é um pó de rocha. Então, Sim. assim, vamos prestar bem atenção no que eu estou falando aqui. Rochas silicatadas. Rocha silicatada para fornecimento de potássio. O professor Benítez apresentou um trabalho no Congresso Brasileiro de Ciência do Solo e ele demonstrou, ele foi categórico, nenhum trabalho de pesquisa demonstrou eficiência em rochas silicatadas para fornecimento de potássio. Ele é agricultor também, esse pesquisador, e na região de Goiás, muitos agricultores usaram todo o banco de potássio que eles tinham no solo com a esperança que essas rochas silicatadas fossem funcionar. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, quando elas são bem utilizadas, elas têm muito silicatos, né, que tem o nutriente silício, e esse silício ele acaba se ligando em muitos sítios competitivos de fósforo no solo e libera fósforo para a solução. Então você acaba utilizando melhor os adubos fosfatados, né? Mas assim exige um sinal de alerta, tem que ser muito criterioso. Eu recomendo que quando vocês quiserem utilizar essa tecnologia, vocês procurem pessoas que trabalhem, tenham experiência com solos, para vocês não utilizarem o banco de nutrientes que vocês têm no teu solo ou não levar um nutriente indesejado para o teu solo. Excelente. Uma baita informação aí, pessoal. A questão do alumínio, principalmente, né, Alfredo? Perfeito. Isso de fato é mesmo. Sim. Certo. Ficou uma pergunta para trás antes, inclusive muitos fizeram essa pergunta, é com relação a superdosagens na calagem, Alfredo. De produtores que utilizam de 4 até 5 toneladas. Qual que é a tua visão sobre, e se puder explanar sobre o assunto, né, se tem alguma experiência com algum produtor, para trazer para nós? Veja bem, qual a minha experiência com calagem? Eu preciso que esse calcário fique no meu solo. Vocês estão entendendo isso? O calcário tem que ficar ali. Geralmente, doses que passam muito de 13,5 toneladas por hectare, você tem que ter um solo muito estruturado para que esse calcário fique no seu solo.
Então, lá dentro da UniOeste, nós temos um grupo de pesquisa que ele é focado em estudar os cursos de água da nossa região. Imagina o que eles encontram nesses cursos de água, Marcelo. Potássio, fósforo, tem alguns problemas de eutrofização, né, causadas pelo excesso de fósforo e nitrogênio nas águas. Né? O que é a eutrofização, para quem está começando o curso de agronomia? Você tem uma grande quantidade de fósforo disponível, ou de nitrogênio, que você tem um crescimento de algas e elas acabam crescendo demasiadamente, e nós temos esse problema, onde é desequilibrado o ambiente. E também tem sido relatado muito a quantidade de cálcio, né, que é proveniente da calagem. Então, assim, o cálcio não está ficando no solo do agricultor, ele faz a calagem, muitas vezes esse calcário vai embora com a água da chuva e ele não consegue esse benefício dele. Teve um agricultor que eu conversei com ele no final do ano passado, ele falou, olha, eu estou cansado de fazer agricultura de precisão. Eu faço, pede calcário, eu faço de novo, peço de novo, faço de novo, pede calcário de novo. O que está acontecendo? Esses calcários não funcionam? Essas análises aí. Então, assim, não é a culpa ali. A culpa está em outro lugar. Aí, entrevistando ele, eu vi que ele não faz nenhum sistema, não adota nenhum sistema de colocar uma quantidade de sistema radicular alta no solo dele, rotacionar, sabe? Igual a gente está vendo aí vários exemplos na região oeste do Paraná, né? Nós temos aqui no Paraná uma fazenda referência nisso, que é a Fazenda Gralha Azul. Então, eles têm feito um sistema de implementação de plantas de cobertura nas entre-safras, estão colhendo todos os benefícios disso, recuperação de plantas daninhas, enfim. Nós vemos aqui, nós temos um grande número de pessoas que estão aqui na live, que segue a Raquel Wegman, né? Sim. É aqui de Palotina. Essa semana eles estavam fazendo manejo no milho, né, com plantas de cobertura. Então isso é essencial para você ter uma eficiência boa no calcário. Sim, excelente. Olha, o pessoal comentando aí da gralha azul. Certo. A Dandara comentou ali. Certo, Alfredo, eu acho que não ficou nenhuma outra grande dúvida para trás. Eu vou fazer algumas outras perguntas que ficaram aqui no roteiro ainda, para nós encerrarmos a nossa live aqui. Assim, Alfredo, de uma maneira geral, né, acho que o foco de todo produtor é aumentar a produtividade e, consequentemente, a rentabilidade. Né? De nada adianta produzir mais, mas gastar mais também. De uma visão geral, assim, sua, qual que é a tua dica para o produtor que quer aumentar a produtividade, mas também a rentabilidade? Primeira coisa, nós precisamos nos unir, né? Precisamos trabalhar em conjunto. Qual é o nosso principal insumo hoje que nós temos para trabalhar? É o conhecimento. Então, nós temos que trabalhar mais isso, Marcelo, nós temos que nos juntar, temos que trabalhar nos congressos, temos que aliar, trazer o pessoal das universidades, eles têm muitos trabalhos sendo feitos que são muito bons, as empresas multinacionais gastam milhões de dólares com pesquisa, os agricultores mais críticos muitas vezes, então nós precisamos nos unir em busca de conhecimento para aplicar isso de uma forma melhor. Perfeito? Segundo lugar, essa união ela tem que partir de uma defesa da agricultura. Nós precisamos defender mais a agricultura. O mundo inteiro está trabalhando com investimentos. Cada vez mais as pessoas investem em bolsa. E toda vez que fatores extrínsecos à atividade saem, a gente tira investimento. Então, assim, nós não podemos ficar quietos quando falarem mal da nossa atividade. Olha só, eu vou falar para vocês um pouco da minha realidade. Eu comecei a planejar, agora em maio, os experimentos que eu vou fazer e colher para utilizar no soja 23 e 24. Então, assim, é muito trabalho. Sim. E você, agricultor, está aí, você coloca uma cultura, tu fica 5 meses com essa cultura lá no campo, exposta. Então, assim, nós precisamos trabalhar dessa forma aí, beleza? Então, essas são as duas atividades que a gente precisa fazer mais urgentemente. A terceira, ela não é que está em terceiro lugar, que é menos importante que a primeira. Estou
falando das três melhores, mas é assim. Pensa comigo aqui, presta atenção. Pensa, bota a tua cabeça para funcionar um pouco. Por que o sistema de plantio direto ele tem três premissas? Ele tem três premissas, ele não tem 18. Ele tem uma cartilha de boas práticas para o sistema de plantio direto. Ele tem três premissas. Não revolvimento do solo, cobertura do solo permanente e uso de culturas diversificadas. Está pedindo para usar cama de frango aí? Está pedindo para fazer outras coisas fora essas três? Complementa, claro, a utilização, fonte de fósforo e tudo mais, mas essas três são as principais. Então não tira o foco dessas três aí. O insumo principal para a produção brasileira é a água. Nós precisamos da água, é a água que vai fazer todo o mecanismo da fotossíntese. Não preciso de água infiltrada no meu solo, eu preciso de um ambiente para o crescimento radicular. Nós temos que ser mestres em produção de raízes. Então, esse ambiente consolida o sistema de plantio direto na tua fazenda e depois você conta os benefícios aí para nós. Nós vamos estar, agora, Marcelo, estou tirando mais tempo para trabalhar no Instagram e vou começar com uma aula para ajudar o agricultor, mas depois eu quero voltar todas as minhas atividades para pegar junto firme aí nessa parte de fertilidade do solo, com foco numa atividade de rotação de culturas para ajudar mais o agricultor e a nossa equipe, aí, nossos engenheiros agrônomos, nossos colegas de profissão. Excelente, Alfredo. Então, podemos resumir isso em 3 lições? Nós conseguimos ou não? Conseguimos. Vamos lá. A primeira, então, considerando ali plantio direto. Consolidar o plantio direto Sim. na fazenda, né? Aquelas 3 premissas, não pode esquecer de nenhuma delas. Isso aí. A segunda é compartilhar, né, conhecimento. Conhecimento. Nós precisamos estar em busca do conhecimento, estar fazendo atividade. O conhecimento mudou minha vida, mudou tudo que eu sou. Eu era uma outra pessoa, né? Continuo com a mesma personalidade, né? Não perdi ali a essência, mas assim mudou meu pensamento e muda cada vez mais. E a terceira é nós defendermos o agro, né? Para resumir, precisamos defender a nossa atividade, precisamos de mais investimento, precisamos de mais pessoas nos ajudando para que tudo dê certo e a gente consiga alimentar o mundo até 2050. Excelente. E um asterisco colocar também extensão rural, né? Que de nada adianta nós ter conhecimento e não transmitir isso para que chegue até a ponta que é o produtor rural, né? Perfeito. O agricultor ele tem que ser o centro das nossas ações. Nós temos que trazer ele para o nosso lado, trabalhar diretamente com ele. O agricultor é tudo que eu tenho hoje. Os agricultores que me ajudaram desde os meus estudos, eu sempre tive apoio deles, então eu preciso retribuir isso, estudando e me dedicando ao máximo para ajudar o problema deles. Né? Excelente. Alfredo, antes de nós encerrarmos aqui essa segunda parte, né? Tomara a Deus que a primeira tenha ficado salva. Eu não faço nem ideia, vou conferir depois, né? Uma pena que foi encerrado. Mas eu acho que isso não tem problema, qualquer coisa fizemos mais uma live daqui a um tempo, né? Alfredo, agora então, com certeza. Eu faço uma brincadeira aqui, sempre quando eu convido as pessoas para lives, que é um bater-volta, né? O que é esse bater-volta? Eu vou te fazer uma pergunta, tu tem que me responder com no máximo 1, 2 ou até 3 palavras. Aí tu te vira aí e tem que ser rápido, não pode pensar muito. Deixa comigo. Então, tá bom. Vamos começar por uma básica aqui. Ser pesquisador é? Amar a profissão. Uma realização. Uma realização profissional? Uma realização, não diz de quê. O que tu quiser. Então, vou falar ser o melhor marido e o melhor pai para os meus filhos. Muito bom. Um sonho. Um sonho? Eu tenho vários sonhos. Vou falar que um sonho profissional. Tá. Eu tenho um sonho de atender uma propriedade agrícola gigantesca. Essas propriedades de 20 mil hectares, 50 mil hectares. Esse é meu sonho profissional. Sim. Um lugar. Um lugar...
Olha, Tu mais, Marcelo, eu vou que tu pensar. mais gosta de estar ou que tu gosta de viajar, um lugar. Eu vou te falar que é minha casa, meu lar. Eu amo Tua estar no meu casa. lar, minha casa, meu Sim, campo lá. sim. Um hobby. Um hobby, eu Ah, gosto eu já muito de sei. musculação, né? Musculação é É, meu hobby favorito. já imaginava. Agora tu capricha, hein? Uma frase. Uma frase. A vida começa depois da tua zona de conforto. Boa. Um livro. Um livro, olha, eu vou falar para você com boca cheia desse livro. É um livro que eu comecei a ler no final do ano passado e está mudando a minha vida, né? Fora a Bíblia, né? Que é um livro Sim. que ela tem conselho para tudo e é um livro altamente científico. Aí para quem acha que não é, eu posso provar que é altamente científico. Mas assim, um livro que está aberto aí para ajudar até vocês mesmos chama-se O Essencialismo do Greg McCon. Então, ele ensina lá, Marcelo, nesse livro, como você diz não para alguns projetos que não vão te trazer, não vão trazer a tua plenitude e como você avalia, ele dá um método para você avaliar coisas boas para a tua vida. Então, para mim, foi um baita, foi um dos maiores aprendizados da minha vida, ler aquele livro. Excelente, vou dar uma pesquisada depois. Não é ótimo. Vou te mandar ele, eu já vou te mandar aqui no WhatsApp, que é Ah, excelente. tá, agradeço. Uma pessoa que admira. Uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu admiro, olha, eu admiro muito o Rei Davi da Bíblia, sabe? Vou contar para você rapidamente porque que eu admiro ele, né? Uma pessoa que eu admiro muito, né? Fora, né? Todo cristão admira muito, né? Deus em primeiro lugar, depois Jesus Cristo, mas eu vou te contar por quê. Eu estou muito focado em ser um bom pai para o meu filho, né? E para os meus 3 filhos, né? E ser um marido também bom para minha esposa. E Davi, ele vai cair bem no que nós estamos fazendo hoje aqui. Davi, ele era muito rico, Marcelo. O cara era milionário, o cara tinha muita, muita grana mesmo. Né? Os relatos lá mostram que era um dos homens mais ricos da terra. Além disso, o cara, ele andava muito bem de cavalo e era um dos maiores guerreiros, um dos maiores estrategistas militares que tinha lá na época dele. Então, o pessoal com guerra queria falar lá com Davi. E aí, quando ele teve um filho dele, né, que é Salomão, tu pensa que ele ensinou o que para Salomão? Ele falou, ó, Salomão, tem que cuidar do dinheiro, Salomão, tu tem que cuidar, tu tem que aprender a espada, né? Tem que aprender a Uhum. lutar, tem que aprender as minhas estratégias de guerra. Ele fala assim, ele fala mais de 3 vezes, presta atenção no que eu te digo, busca sabedoria em primeiro lugar, busca sabedoria em primeiro lugar, busca o conhecimento em primeiro lugar. Então, assim, eu vejo que toda vez que você busca o conhecimento para mudar alguma coisa na tua vida, você prospera, né? Você vai para frente. Então, assim, esse conhecimento ali, eu admirei muito ele, né, depois que eu vi esse entendimento. E a gente sabe que os judeus, né, são pessoas bem sábias, né, são pessoas bem Uhum. prósperas, e acho que essa sabedoria vem disso também. Com certeza. Um ótimo comentário. É, todo estudante de agronomia deve. Todo estudante de agronomia, essa aqui é a resposta. Todo estudante de agronomia deve ajudar a resolver um problema de um agricultor. Olha Então, só. você que é estudante de agronomia, conversa com o agricultor, chega perto dele, se aproxima dele e fala: o que, que eu podia ajudar o senhor? Que eu posso resolver algum problema para ti? Ah, eu precisava da dose de um produto ou saber da mistura dele. Vai atrás para ele. Começa a ser útil. Seja Uhum. útil. Tu vai ver, você vai ficar feliz, você vai ajudar, vai trazer mais conhecimento, vai sair da zona de conforto, você vai sentir satisfação, as pessoas vão falar bem de você. Procura um agricultor e resolve o problema para ele. Muito bom. E agora, um pouco diferente, mas para os formados, né? Todo agrônomo deve. Para os formados, todo agrônomo deve ajudar um colega de profissão. Olha, ótimo.
Dá a mão pro Excelente. outro aí, gurizada, que vocês estão... Nem bom Mesmo, dia estão dando aí, cara. Pelo amor de Deus, hein? Poxa menos, vida, que sim, isso? menos competição e mais cooperação, né? Tem espaço para todo mundo trabalhar e vamos trabalhar de uma forma mais cortês aí um com o outro, ser mais cortesia aí com os colegas. Excelente. Pro pessoal que tá na live ainda, pessoal, tira um print de tela aqui agora, faz um bichão e Alfredo. Tira um print aí, pessoal, e depois posta lá, pode marcar nós. E é lógico, sigam o Alfredo, tá, pessoal? O Alfredo é um cara aí que tá... Eu digo que ele tá começando no digital, né? Porque eu acho que ele tem um potencial muito grande, eu tenho certeza que vai crescer muito ainda aqui no digital. E desejar, então, agradeço, Alfredo, pela tua presença aqui. Acho que deixou uma enorme uma colaboração aqui, né? Eu já esperava isso de ti, né? Um cara com um vasto conhecimento, experiência. E te espero numa próxima oportunidade, se Deus quiser, né? Marcelo, eu vejo que de tudo que eu falei aqui, você tem me ajudado muito, né? Desde que eu comecei a trabalhar lá os primeiros stories, você está sempre me ajudando, então não tenho palavras, não tenho nem como retribuir esse acesso que você tem. Desses princípios que nós falamos ali, a gente vê que você defende muito a agricultura, tá? Então continue fazendo isso, né? Parabéns por isso, parabéns pela tua didática, parabéns por não ter desistido, parabéns por ajudar os colegas, parabéns por ser esse guri aí que está prosperando, então todo mundo gosta de você. Então eu quero te agradecer aqui em nome da minha família também agradece muito a você por esse convite, aqui na consultoria, né, na Agrochime, onde eu trabalho, então nós agradecemos muito a você, porque queira ou não queira, tu abre espaço para mim, mas eu sou aqui a equipe, eu sou, né, todo mundo, então nós não temos palavras para te agradecer. Esperamos você aqui na nossa cidade, qualquer momento desse, para conversar, tomar um chimarrão, comer um churrasco, né, e ajudar cada vez mais as pessoas aí na internet. Com certeza. Se Deus quiser, um dia passa aí, dar uma visitada e comer uma carne. Vai dar certo, com certeza. Mas não quero chimarrão, pelo menos uma cerveja, né? Não, cerveja vamos tomar também. Aqui nós somos bons tomadores de cerveja aqui, por velha. Então tá certo. Beleza, Alfredo. Até uma próxima. E pro pessoal que acompanhou até agora, obrigado pela audiência e espero vocês na próxima live. E sigam o Alfredo aqui. Tá, um abraço para cada um de vocês, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Vou abrir uma caixa de perguntas depois. Continuem seguindo o Marcelo, compartilhem o conteúdo dele e todo mundo pode contar comigo aí durante a semana. Beleza. Show de bola. Abraço, Alfredo. Até mais. Um abraço, Marcelo. Até mais. Valeu. Valeu.